E essa senhora que está aqui, essa mãe que está aqui com a gente, ela é esposa do Wallace. O Wallace é um rapaz sem histórico criminal. Ela apelou para o meu Instagram, veio me pedir ajuda. Eu tive muita sorte, não é a senhora que teve sorte, não. A sorte quem teve foi eu, de receber a tua mensagem, de poder te ajudar, viu, minha amiga? A senhora não está mais sozinha, eu só quero que a senhora prometa, eu sei que a senhora já pensa no pior. A esposa acha que nós estamos entrando no caso para achar o corpo do marido dela. Mas eu espero que nós consigamos aí ter novas informações para quem sabe tudo isso seja um pesadelo. Eu vou deixar você bem à vontade, porque eu sei que muita coisa que você me contou não pode ser revelada ainda. Então eu quis que você viesse imediatamente para a entrada ao vivo aqui. Esse é um caso muito grande, que vai tomar uma proporção muito grande, porque a suspeita que se tem sobre o desaparecimento do Wallace é brutal e de gente de confiança, inclusive. Né? A polícia já está, parece que, vendo isso. Me diga, minha amiga, como é que o Wallace sumiu na quarta-feira aqui na região norte de São Paulo, perto do Tremembé? Pode falar. Boa noite, Bate. Muito obrigada, viu, por você ter me atendido. O Wallace, na quarta-feira, às 23h45, ele saiu de casa falando que ia fechar um serviço, porque ele é autônomo, ele trabalha como pedreiro, né? Falou que ia fechar um serviço com um vizinho lá. Aí eu falei pra ele, que vizinho é esse, Wallace? Ele, fica tranquila, filha, não é nada não. Eu falei, Wallace, pelo amor de Deus, você não vai pra rua, né, passar a noite fora, tal. Ele, não, para de ser briguenta comigo, você sabe o jeito dele de falar, né? Você parece mãe. Eu vou e já volto, filha, porque a gente tá sem dinheiro, então eu vou lá fechar esse serviço, que daqui a pouco já tem aluguel, tem um monte de coisa, tem que pagar seu pai, conta, né? Falei, ok, então vai que eu vou ficar contando no relógio. Só que eu tomo remédio à noite, porque eu operei a coluna e eu tenho fibromialgia. Então eu tomo remédio forte à noite. E dormi. Não vi a hora passando. Quando eu acordei, era 4h30 da manhã. Aí eu olhei para o lado, ele não estava. Aí eu pensei que ele estava no banheiro, levantei e fiquei procurando pela casa e ele não estava. Aí eu falei, puxa vida, eu acho que ele não dormiu em casa. Ou já levantou e foi fazer esse serviço, mas eu que preparo tudo. Os meninos, né, a gente tem 2 filhos, eles levantam também cedo para ir para o colégio, então eu já faço café. Quando ele tem serviço eu faço a marmita dele, né, para ele poder ir. E não fiz marmita nenhuma porque eu não sabia se ele tinha ido ou não. Aí preparei os meninos para poder ir para o colégio. Quando foi 5h40, que é o horário que os meninos saem para o colégio, 5h40 da manhã. Eu vou com eles até o portão, né? Aí eu abençoo eles, fico vendo eles até virar a esquina e fechei o portão. No que eu fechei o portão, tô voltando, um senhor me chama o meu marido, né? Chamando ele pelo apelido dele, de Bahia. Bahia! Aí eu assustei e falei, essa hora da manhã? Aí eu olhei no portão, né? Eu falei, pois não. Ele falou assim, o Bahia tá aí? Eu falei, não, não tá. Quem é o senhor? Aí ele se identificou lá, né? Ele falou, eu emprestei o meu carro pro Bahia e ele não voltou com o meu carro até agora e eu vou trabalhar. Eu falei para ele, é o senhor que faz serviço de pedreiro? Ele falou, sim. Eu falei, então, eu pensei que ele estava com o senhor. E o senhor emprestou o carro para ele para quê? Aí ele não falou para que ele tinha emprestado o carro. Ele só falou que ele pediu emprestado o carro e não tinha voltado. Eu falei, gente do céu, o que deu na cabeça desse homem? Aí ele pegou, foi embora para a casa dele e passou a hora. Deu 6 horas da manhã, deu 8 horas, o Wallace não apareceu e nem esse senhor apareceu em casa reclamando desse carro, né? Eu falei, então, de certo, eles devem ter se encontrado, se resolveram lá entre eles e foram trabalhar. Quando foi às 18 horas, ele voltou lá em casa chamando de novo. Eu falei, pois não, ele falou, ele não apareceu. Eu falei, nossa, eu pensei que ele tivesse aparecido, porque o senhor não voltou mais, né? Ele, não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço?
Porque, Bate, o que acontece? O Wallace, ele tá com um problema de vício, né? Ele tem problema de vício com drogas. Né? Não tem como esconder isso, tem que ser verdadeira. Já que eu estou aqui para falar, né? Então eu tenho que falar a verdade. Tá? E eu tenho muito trabalho com ele por causa disso. Eu já internei o Wallace várias vezes, já pedi ajuda para a família dele, não tenho ajuda da família dele, entendeu? A família dele mora na Bahia, a mãe dele mora aqui em São Paulo, mas os dois não têm convivência, não têm vínculo afetivo, porque ele não foi criado por ela. E isso é uma coisa que traz muito nele, essa revolta, ele com a mãe dele, né? Então aí ele se joga na droga lá e começa a chorar, falando sobre os assuntos dele lá do passado com a mãe. Eu já tentei fazer ele melhorar sobre isso, passava com psicólogos no CAPS, toma remédio no CAPS. E aí eu deduzi, né? Quando o rapaz falou que ele saiu e não voltou, aí eu falei, então ele deve ter ido usar droga em algum lugar. Aí o rapaz falou para mim que dentro do carro dele tinha os instrumentos de trabalho, que ele estava com medo do Wallace vender essas coisas, né? Porque quando tá assim, começa a usar e... Aí eu falei para ele, olha, vamos ter fé que não vai acontecer isso. Se eu tivesse com o meu carro, que o meu carro está quebrado até hoje, se eu tivesse com o meu carro, eu ia buscá-lo, porque eu conheço todos os lugares que o Wallace costuma ficar, né? De tanto acostumada de ficar indo buscando ele e internando ele. Aí ele falou, tá, vamos esperar. Quando deu 10 horas da noite, né? Foi umas pessoas lá em casa, né, perguntando se eu sabia dos lugares que ele costumava passar. E eu falei, né? Informei os lugares. Aí foram investigar lá, procurar, e falaram que realmente ele passou por esses lugares e começou a vender as ferramentas desse moço em troca de droga. E passando com o carro em alta velocidade, né? Sob o efeito. Isso me deixou assim, porque ele nunca fez isso, ele nunca pegou nada de ninguém. É assim, sabe, ele faz o serviço dele, ele não consegue também, começa um serviço e terminar, ele não consegue fazer isso, mas ele vai tentando. Eu que fico empurrando ele, parece que eu sou mais mãe do que esposa, sabe? É bastante desgastante, mas, enfim, aí falaram que iam pegar ele para poder fazer ele parar, para poder recuperar o carro. Aí, ok, passou a quinta-feira, virou o dia, sexta-feira ninguém me procurou, nem nada. Aí no sábado eu estava indo lá para a casa da minha sogra para contar para ela o que aconteceu, né? E ainda o meu menino falou, você vai lá contar para ela para quê? Se ela nem vai ligar. Eu falei, não, mas eu vou contar que ele está sumido porque ele nunca fez isso. E como ele mora aqui com a mãe, então eu vou contar o que está acontecendo, porque vai que, né, fala que eu não cuidei, sabe essas coisas assim, que nessas horas a gente que acaba sendo ruim, né? Aí vão ver que ele é um cara que precisa de ajuda e eu que passo a ser a outra figura. Aí fui lá contar para ela. Só que eu indo no trajeto, uma pessoa falou que ele tinha morrido, que tinha encontrado ele e que ele estava morto. Eu falei, então é mais um motivo para eu fazer o BO e para a gente poder pedir para a polícia, então pelo menos procurar o corpo, né? Eu não vou ficar indo bater de frente com ninguém para questionar isso, né? Então tem a polícia para poder fazer isso para a gente. Aí contei para ela. No sábado mesmo, eu contando lá para ela, fiquei sabendo que o carro tinha sido encontrado atrás do cemitério da Cachoeirinha, que é o mesmo lugar aonde ele levava o meu carro. Quando ele pegava o meu carro e quando era dia de plantão, que eu trabalhava em hospital. Então eu deixava o carro, aí quando ele pegava, aprontava, ele fazia isso, largava o carro lá atrás. E aí encontraram o carro desse senhor nesse mesmo lugar que ele costuma deixar. Aí trouxeram o carro de volta para esse senhor, né? Só que depois eu não consegui mais encontrar esse senhor
e nem o carro, que eu queria saber se quanto de ferramenta que ele vendeu, para ver se, sei lá, se a família consegue se ajuntar para poder pagar de volta isso daí, porque eu tenho muito medo desses negócios de dívida, sabe, dos outros virem depois cobrar, eu não tenho nada a ver com isso, e a gente já está tão cheio de dívida, eu estou desempregada, um monte de gente batendo na porta, sabe, então eu fiquei muito preocupada. E eu queria ter encontrado esse senhor para saber das ferramentas, só que ele sumiu. Não consigo encontrar esse senhor, entendeu? Eu conheci esse senhor no dia que ele foi pedir o carro e eu não vejo mais esse senhor. E também não consigo achar o Wallace. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Eu sigo aqui com a Cássia. Cássia, primeiro, você é uma mulher muito digna, porque você não esconde o problema que o teu marido está enfrentando, você não esconde o erro que o seu marido cometeu ao escolher esse caminho, mas é bom deixar claro que a primeira pergunta que eu fiz para a Cássia é: teu marido tem passagem criminal? Ela me garantiu que não. Eu falei, então vamos trabalhar, porque é uma esposa apaixonada por ele, ela cuida desse homem como se fosse filho dela. É uma boa pessoa o rapaz, mas escolheu o caminho da droga, infelizmente. A única coisa que ela vem pedir aqui, né, vocês imaginam como é a minha vida. A única coisa que ela me pediu é: Bate, encontra o corpo do meu marido. É muito difícil alguém chegar nesse ponto, não é, Brasil? Enche a tela com a foto do Wallace, por favor. Esse é o Wallace. Se você que vive na região do Tremembé, se você vive na região norte de São Paulo, se tiver informações, se viu esse homem, Deus permita que seja tudo um grande engano e ele esteja aí zanzando por algum local. Mas veja que é um apelo desesperado de uma mulher que é tão humilde, tão simples, que ela falou, olha, se infelizmente ele tiver morto de verdade, que pelo menos deixem eu e a mãe dele fazermos o enterro digno. É ou não é uma mulher digna, Percival, que emociona a gente com esse apelo agora em rede nacional? Extremamente digna, ou seja, uma mulher honrada, solidária, sabe que o marido, o Wallace, aí, tem problemas, trata dele numa condição dupla, é companheira, é esposa e ao mesmo tempo é mãe, é ela que proporciona a ele todos os cuidados. Agora, isso que o Wallace optou, como você disse, Bate, abre muitas vertentes. Quando tem droga no caminho, não existe nenhuma boa história por trás de droga alguma. Uma investigação para isso abre várias vertentes, várias possibilidades, várias hipóteses. Então a polícia agora vai investigar ponto por ponto, uma a uma, para ver se consegue localizar e descobrir o que de fato aconteceu com o Wallace, Bate. Cássia, você tem quantos filhos, minha amiga? Tenho 2. Qual um a de idade? 16 e um de 14. O 16 e 14. E você se sente segura onde você está? Qual que é a tua situação sobre isso com essas crianças hoje dentro de casa? Não me sinto segura. Você teme que eu algo... tenho que ficar lá porque como eu tô... Perdão, você teme que algo Temo. possa respingar em você, que por você ser casada com ele possa te prejudicar de alguma forma? O que você acha que poderia te acontecer? Eu tenho medo porque como ele diz que vendeu essas coisas, se eu, sabe, de falar que a gente vai ter que pagar, entendeu? De alguma forma, porque eu não sei como funcionam essas coisas. Lá nessa região, vai fazer 2 meses que eu moro lá. Eu morava aqui na Vila Madalena. E por causa do valor do aluguel e o emprego, eu trabalhava num hospital bom, então eu tinha um salário bom, então eu conseguia pagar um aluguel de R$ 1.500. E hoje eu já não consigo isso, porque praticamente o salário fixo é meu. Então aí eu acabei indo para lá, para essa comunidade. É a primeira vez que eu moro numa comunidade, né? Então estou conhecendo agora, estou entendendo como funcionam as coisas, porque é bastante diferente daqui de fora, né? E respeito a gente tem que ter em todo lugar, não importa se é uma comunidade ou não importa se é numa mansão. Respeito a gente tem que ter em todo lugar.
né? E regras, a vida da gente é de regra, como eu falo para os meus filhos, né? Não tem como a gente querer viver sem regra. E a gente tem que respeitar. Só que eu realmente tenho medo, né? E eu agora não tenho condição de alugar um outro lugar para eu ir com os meus meninos, porque eu estou desempregada. Na minha casa agora não tem nada, minha geladeira vazia, eu estou sem celular, eu não tenho comunicação com ninguém. A única comunicação foi aquela que eu consegui com você pelo computador do meu menino, que é da escola, que emprestou para ele da pandemia. Porque não dá para fazer ligação nele, é só online. Então eu não tenho nem celular, porque foi vendido, né? Então eu não tenho comunicação, eu estou totalmente ilhada. Se eu tiver que acionar, pedir ajuda para alguém, eu não vou conseguir pedir. Ô, Cássia. Se eu tiver que correr, eu não vou conseguir, porque eu tenho 6 parafusos na coluna, na lombar. Então, eu não consigo correr. Então, a minha cabeça está muito conturbada. Tadinha, sabe? gente. É muita Pra vocês terem coisa uma que ideia, está na minha mente. Para vocês terem uma ideia, a Cássia não tem dinheiro nem para pegar o ônibus. Ela foi a pé da casa dela, Não. com 6 pinos na coluna. Ela foi a pé e voltou a pé da delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Foi. Tô mentindo, Cássia? Não foi isso mesmo? Foi. E eu aproveitei e passei nos lugares que eu sei que ele fica. E foi tudo a pé. Por isso que eu tô assim, eu tô cansada demais hoje. Eu andei muito. Ô, Cássia, eu sei que você está a ponto de desabar, minha amiga. Conta comigo, conta com o Bate, conta com a Record. Agora você não está mais sozinha nessa busca. Eu tenho certeza que alguém da Polícia de São Paulo vai se sensibilizar com o seu apelo. Você não está pedindo nada além do corpo do seu marido. Eu quero acreditar que ele esteja vivo, tá, Cássia? Eu quero acreditar. Porque você é uma mulher que me inspira confiança, você me passa confiança, você parece ser uma moça de coração grande, que ali naquela casa sempre ajudou no sustento do teu marido, inclusive, e dos teus 2 filhos. Você leva esse casamento, pelo que você me contou na internet, como se fosse uma missão divina, né? Como se fosse uma missão de Deus de tentar tirar o seu marido desse caminho. Essa é a impressão que eu tive, essa é a sensação que eu tive, minha amiga. E me dói demais essa minha impotência, essa minha situação de impotência de não poder fazer muita coisa agora, porque, pelo visto, o pior aconteceu. Mas eu vou fazer uma pergunta a você, uma pergunta indiscreta, mas que eu faço sempre nos casos de desaparecimento de pessoas casadas, porque elas se fazem necessárias, inclusive, para alertar a polícia. Qual a chance, o seu marido tinha alguma, você já desconfiou de relação extraconjugal? Você já desconfiou de que ele possa estar envolvido com outra pessoa, outra mulher, que ele possa ter ido buscar proteção num outro local, que se ele se relacione com alguém? Não, é droga. É droga, só droga. Quando ele fica assim muito alterado, ele fica com medo de vir para casa e eu dar bronca nele. Aí ele passa lá na casa da mãe dele e aí ele toma banho lá e pede para ela me ligar. E aí é isso que ele faz. Só que ele não fez isso. Até hoje ele ainda não fez isso. Ele não apareceu lá. Tá.